O senhor fez praticamente um PowerPoint com Lula, Lula, Lula de novo, e a pergunta dele foi sobre o Bolsonaro. Em relação ao Bolsonaro, eu não concordo com tudo o que ele disse. Mas o senhor defenderia de novo. Mas contra Lula e o PT, eu não vou ficar dividindo agora a direita. A minha posição aqui não vai ser de dividir a direita. Eu acredito que a gente precisa unir. Qual prisão preventiva foi indevida na Lava Jato? Foi o que? Indevida? Qual prisão? Elas eram altamente longas. Eu tô traduzindo aqui. Sim, mas me dá um caso, Conrado. Um caso. Não, uma pessoa. Palocci, por exemplo. Contra o quê? Essa ação de descumprimento do preceito fundamental. Não, responda, não fica fazendo perguntas pra gente. Não, mas responda, sério. Não, mas peraí. Flávio, você tá me acusando de atuar politicamente. Eu tenho que saber o que eu fiz, porque se você não sabe nem o objeto da LPF... O senhor começou o programa falando que está preocupado com a democracia brasileira. Disse algumas vezes aqui, usou esse termo sistema, né? Termo muito usado ali no filme do José Padilha, do Tropa de Elite, né? E eu queria te perguntar o seguinte: nas eleições de 2022, o senhor apoiou o Jair Bolsonaro de uma forma muito clara no segundo turno. O Jair Bolsonaro, que é um político de extrema-direita, que defende ditaduras, abertamente a ditadura brasileira, defende torturadores, atacou jornalistas durante a gestão dele, principalmente jornalistas mulheres, né? Aparelhou órgãos de controle, inclusive o Ministério Público, no qual o senhor trabalhava, acabando inclusive com a Lava Jato. Eu queria entender do senhor o seguinte: aquele outro sistema, o sistema bolsonarista, era ok? Conrado, a opção no segundo turno era entre Lula e Bolsonaro. Você falou sobre apoio a ditadores. Hoje o Lula está recebendo o ditador da Venezuela, o Maduro. Receber um ditador é uma coisa, agora apoiar torturadores de uma ditadura que aconteceu no Brasil é outra coisa. Venezuela, a ONU apontou que 122 pessoas, pelo menos desde 2014, foram torturadas, foram objeto de violência sexual ou de tratamentos cruéis. 122 pessoas. Deputado, isso vale para a Arábia Saudita também, vale para qualquer coisa. A gente está falando da ditadura do Brasil, onde morreram pessoas. A Arábia Saudita, mas eu desconheço alguma recepção celebrosa, como aconteceu, uma celebração hoje de recepção de Maduro. Teve joia, né? Teve joia. O presidente falando que o que existe sobre ditadura lá na Venezuela seria narrativas. Mas o Lula foi contra uma moção de repúdio aos crimes que estão acontecendo na Nicarágua, inclusive com prisão de uma série de padres, com a cassação de direitos políticos e bloqueio do patrimônio de opositores políticos. Lula atacou jornalistas ao longo de toda a história. Atacou não só a Globo. Em 2017 ele falou que ia prender jornalistas. Ele falou: olha, estão me falando há anos aqui que eu vou ser preso há 2 anos, e daqui a pouco eu vou prender vocês se eu não for preso. Porque vocês estão fazendo... Não há precedente em termos de ataque a jornalistas em relação ao governo Bolsonaro. Lula falou... Não, mas eu estou fazendo... A questão aqui era da opção do segundo turno. É isso que você está me trazendo. Mas Lula apoiou a regulamentação da mídia, pelo menos por 9 vezes, e trouxeram agora um projeto contra fake news que significava a intromissão do Estado na liberdade de fala nas redes sociais, por uma série de brechas na lei. Mas eles propuseram o Ministério da Verdade, criado supostamente contra fake news enquanto eles faziam as deles, uma coisa absurda de existir uma democracia, mas... Lula, ele chefiou os maiores escândalos de corrupção da face da terra. Quando você olha a Freedom House, que trata de critérios para você separar democracias e ditaduras, eles colocam 2 critérios centrais. Uma é a alternância do voto. O segundo critério central é a liberdade de expressão. Quanto à liberdade de expressão, você tem o Lula buscando um projeto de lei das fake news, buscando vingança, colocando o Ministério da Verdade, mudando lei de estatais para injetar uma dinheirama, bilhões na mídia. Você tem o Lula falando 9 vezes em regulação de imprensa. Você tem o Lula compactuando com ofensa a liberdades individuais, ainda que proferidas por tribunais, inclusive com a cassação de adversário político contra quem ele pediu vingança. E como eu disse antes, num sistema em que as pessoas almejam cargos superiores, muitas pessoas vão dançar a música que o presidente da República vai tocar. Para o senhor, tudo bem o Bolsonaro usar a estrutura da Caixa Econômica Federal, usar a Polícia Federal durante a eleição. Para o senhor isso é democrático? Flávio, eu já te respondo. Eu estou apontando onde eu vejo severos problemas em relação ao Lula. E mais, o segundo ponto é a questão do voto e da alternância do poder. Você tem um governo Lula
com uma visão de que você pode ultrapassar regras, não só regras de censura, mas regras criminais, de corrupção para você perpetuar um poder. O que aconteceu no Mensalão e depois na Lava Jato foi a maior fraude comprovada da democracia na história, porque a maior parte do dinheiro do PT não era investido no bolso deles, embora uma parte fosse no bolso, como a gente comprovou em relação a José Dirceu, Palocci, Vacari, Lula, comprovou em relação à grande maioria deles, comprovou que o dinheiro ia para o bolso, mas a maior parte ia para a campanha eleitoral. Existem várias pesquisas acadêmicas que mostram que o número de votos tem uma correlação forte com o dinheiro investido em campanha. Então, o que é isso, se não irrigar bilhões de reais de eleições? O que é isso, se não fraude de eleição? Deixa eu só terminar. Eleitoral mediante investimento de propina. O senhor fez praticamente um PowerPoint com Lula de novo, e a pergunta dele foi sobre o Bolsonaro. Em relação ao Bolsonaro, eu não concordo com tudo o que ele disse. Mas o senhor defenderia de novo. Mas contra Lula e o PT, eu não vou ficar dividindo agora a direita. A minha posição aqui não vai ser de dividir a direita. Eu acredito que a gente precisa unir a direita em torno de valores e... Ele é de direita ou de extrema direita, deputado? De democracia. Deputado, ele é de extrema direita ou de direita? Porque, assim, ele tem declarações misóginas, como o Conrado falou, declarações racistas. Ele usou a Caixa Econômica Federal, hoje foi demonstrado na reportagem de Amanda Rossi no UOL, que ele usou de maneira eleitoreira a Caixa Econômica Federal para ganhar votos, né, causando um rombo bilionário na Caixa. No dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal foi usada numa estrutura para impedir votos de nordestinos, né, com operações, né, atípicas. E teve 8 de janeiro. Então, o senhor acha, primeiro, que ele é honesto, ele é uma pessoa democrática, então ele é uma pessoa melhor do que Lula? Flávio, eu não disse várias coisas que você falou que eu disse. Não, estou perguntando. Tá. Porque o que eu estou dizendo avaliando Lula, avaliando Bolsonaro, eu não penso duas vezes em defender Bolsonaro contra Lula. Lula tem uma concepção que eu acho totalmente errada de mundo. Lula traz uma imagem de um Estado totalizador, um Estado que entra nas liberdades individuais, quando quer, por exemplo, substituir um Uber por correio, entra na liberdade econômica, quando quer censurar redes sociais, controlar redes sociais, tem uma concepção, ao meu ver, absolutamente equivocada do indivíduo, quando tem uma política de vitimização do criminoso, de bandidolatria, que indulta 80% da pena dos corruptos, que indultava 1 a 2 terços da pena de homicidas, de pessoas que praticaram roubos, fez isso ao longo dos seus governos, assim como faz essa política de vitimização da pessoa, ele quebra a ideia da agência do indivíduo. Eu acredito que a gente tem que reforçar o papel de agência, de livre-arbítrio da pessoa, e da pessoa ter o poder de escrever a sua história, se a gente quer que as pessoas cresçam, se transformem, amadureçam, evoluam. E tem um terceiro problema, que é um problema grave e moral. É um problema de uma visão de mundo que justifica fins pelos meios, a ponto de apoiar ditaduras porque implantam governos de esquerda. Você continua vamos só rodar, senão a gente fica num debate. Os críticos da Lava Jato viam política nos investigadores, e quando o senhor entra para a política, isso é comprovado na visão deles. O senhor não acha que isso deu margem para fragilizar ainda mais a Lava Jato? É curioso. O senhor e também o Sérgio Moro. Essa crítica é muito curiosa. Por quê? Porque como você mede o acerto das decisões judiciais? De 3 modos. Você vai olhar se ela está baseada em fatos. Em segundo lugar, você vai olhar se ela está baseada na lei. E em terceiro lugar, você vai ver se tem coerência entre as diferentes decisões. E a Lava Jato, você pode discordar de algum tipo de decisão, mas você não pode dizer que elas foram incoerentes entre si. Diferente dessa decisão do TSE, que foi uma no final do ano passado, quando estava julgando o caso do Moro, dizendo que não podia fazer interpretação extensiva para situações não abarcadas pela lei. E aí, quando veio o novo governo, com essa dança das cadeiras para o Supremo Tribunal Federal, para o TSE, aí a decisão foi absolutamente a oposta, diferente. Então, quando que você passa a suspeitar das razões que levam as pessoas a decidir o que decidem? Especialmente quando as decisões são incoerentes, quando elas não guardam correspondência com os fatos, com as provas, quando não guardam correspondência com a lei ou quando existe incoerência. Disso você não pode acusar a Lava Jato. Quando você tira uma pessoa que é líder nas pesquisas de uma eleição presidencial, não se está fazendo mais. A questão não é se você tira ou não uma pessoa que é líder, que está em campanha, que foi eleita ou não. A questão é se você faz isso dentro da lei. Por quê? Porque o poder soberano do povo se exerce pelo voto e se exerce pelos seus representantes, que são o Congresso Nacional, que faz leis. E essas leis são feitas. Então, se você aplica as leis e torna a pessoa inelegível, ou o que for, você está agindo dentro do poder delegado pela população. Agora, se você faz isso fora da lei, você está subvertendo a própria democracia. Carol. O senhor está falando numa coerência da Lava Jato, né? Sim. E para muitos analistas do direito, estudiosos do direito, há sim uma coerência da Lava Jato, uma coerência de viés autoritário, que levou inclusive à ascensão da extrema-direita no Brasil.
né? E o senhor falou muito em decisões tomadas dentro da legalidade. O Supremo não considera isso e já inclusive anulou decisões e que não são só filigranas, anulou decisões que foram tomadas com parcialidade dentro da Lava Jato. Né? Agora, eu queria avançar a questão para o senhor, nessa questão do autoritarismo. Acho importante discutir isso que você trouxe. Não, mas vamos lá. Que o senhor ainda quando era procurador, foi muito enfático em defender as 10 medidas contra a corrupção, né? Que trazia uma série de inovações legais, inclusive até legalizava provas consideradas ilegais, né? Que legalizaria, inclusive, as mensagens da Vaza Jato. Mas só concluindo, mas tudo bem, o senhor pode explicar e deixar mais claro para mim. Mas eu estava lendo hoje um artigo, né, do Rodrigo Pacheco, que é ex-defensor. É rapidinho. Vamos lá rapidinho. E que ele disse que as 10 medidas anticorrupção, ela focava menos nos grandes corruptos e poderia pegar a população mais pobre do Brasil e aumentar a população carcerária. Eu queria que o senhor comentasse esses argumentos. Bora, vamos comentar tudo. Em primeiro lugar, você disse que existem pessoas que dizem que a Lava Jato ela foi incoerente num viés autocrático. Autocrático em que? Qual decisão? Qual postura? Quando você pediu dados fiscais sigilosos para condenações consideradas ilegais. Sim, mas qual caso? Qual tipo de uso excessivo de prisões preventivas e provisórias. Não, vamos tentar. Qual prisão preventiva foi indevida na Lava Jato? Qual prisão preventiva? Foi o que indevida? Qual prisão? Elas eram altamente longas. Então, quando você pediu dados sigilosos... Não, mas eu não quero me perder na discussão. Acho super importante esse questionamento do mundo jurídico. Qual prisão preventiva foi legal? Qual pessoa foi injustiçada por uma prisão preventiva? Olha, há vários apontamentos e questionamentos a respeito de prisões preventivas longas que foram usadas, inclusive, para conseguir delação premiada. Eu estou reproduzindo aqui... Sim, mas me dá um caso, Conrado. Um caso. Uma pessoa. Palocci, por exemplo, ficou preso para delatar? Claro que não. As pessoas ficavam presas por quê? Porque existiam esquemas de pagamento de propina em andamento ao longo de anos, condutas reiteradas. Se alguém pratica estupro 10 vezes, eu não vou deixar esse cara solto para ele praticar um 11º. Se alguém pratica homicídio 10 vezes, eu não vou deixar essa pessoa solta para ela praticar um 11º. Se alguém pratica corrupção 200, 300 vezes, está no exercício do cargo público, tem compromissos e pagamentos de propina pendentes, eu não vou deixar essa pessoa solta na sociedade da mesma forma. E se essa pessoa vai, em um determinado momento, ela muda de lado e ela rompe as suas ligações com o crime, ela rompe a sua ligação, você pode deixar de existir um requisito da prisão preventiva, que é o risco para a sociedade. Nesse caso, você pode até soltar, mas você não prende ela para delatar. Você prende ela porque existem os requisitos de prisão preventiva. Da mesma forma, algumas pessoas falam, existiram abusos porque existiam condições coercitivas. Como assim? Como assim as condições coercitivas sempre foram legitimadas por todos os tribunais até o final de 2017? Aí veio o Supremo Tribunal Federal, mudou a regra, disse que não podia mais e a gente mudou o entendimento, a gente passou a não executar mais. Mas até o final de 2017 não era a Lava Jato, eram todas as operações faziam. E com base na lei. Só que aí o Supremo veio, mudou a regra do jogo e a gente passou a atuar de modo diferente. Então, existem muitas especulações, muitas acusações genéricas, supostos abusos, mas quando você vai para o detalhe, o máximo que você vai encontrar, Conrado, é a discussão sobre onde estava a linha da lei em cima de interpretação. Ou sobre interpretação de fatos e provas. E você vai dizer, não, estava um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. E se você for seguir a interpretação dos advogados, você vai ter anulado toda a operação desde o primeiro dia e vai soltar todo mundo desde o primeiro dia. Mas se você seguir a interpretação do Ministério Público, ela foi coerente com aquilo que a gente aplicou na Lava Jato. Agora, essas mesmas pessoas que criticavam os supostos excessos da Lava Jato, eu vejo elas silenciando agora quando você tem 4 meses de prisão de Anderson Torres. Quando você vê acusações contra as pessoas do 8 de janeiro, que, embora seja absolutamente equivocado o que aconteceu ali, você tem que individualizar o que a pessoa fez e ter provas. E as acusações que eu vi não tinham individualização de conduta e não tinham provas. E agora eu vejo as pessoas silenciarem. Você disse que saiu do MPF para entrar na política. Mas a sua atuação dentro do MPF não foi política? Vou dar alguns exemplos. Segundo as mensagens na Vaza Jato, e vou lembrar que não foi só o Intercept que fez matéria, toda a Folha fez matéria em parceria com o Intercept, a agência pública fez parceria, a UOL publicou reportagens também, o jornal É o País. Então não foi só uma reportagens publicadas por nós do Intercept. Segundo algumas dessas reportagens, você articulou com o Randolph, um político da Rede de Sustentabilidade, para propor uma ação contra Gilmar Mendes no STF. Segundo essas reportagens, você pediu dados fiscais sigilosos, sem autorização judicial, ao chefe da inteligência da Receita na época, o Roberto Leonel, que depois assumiu o cargo de chefe do COAF no governo Bolsonaro.
vocês, no grupo do Telegram, que reunia os procuradores que atuavam na Lava Jato, discutiram maneiras de vazar informações para procuradores venezuelanos e assim interferir na política de outro país. Isso não é atuar politicamente e você nega essas informações, porque você nunca respondeu diretamente essas publicações. Então, eu queria que você respondesse diretamente e queria que você explicasse se isso aqui não é uma atuação política dentro do MPF. Flávio, vamos uma a uma? Podemos analisar uma a uma? É justo, não é? Me dá esse direito de analisar caso a caso, tá? O primeiro caso que você mencionou seria levar um promotor levando a um ator político a possibilidade dele ingressar com uma ADPF, ação de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal. Contra o quê? Essa ação de descumprimento do preceito fundamental. Não, responda, não fica fazendo perguntas pra gente. Não, mas responda, sério. Não, mas peraí. Flávio, você tá me acusando de atuar politicamente. Eu tenho que saber o que eu fiz, porque se você não sabe nem o objeto da ADPF, um promotor. Então vamos para o abstrato, já que você quer abstrato, tá? Não, tô falando um promotor pode levar a um partido político uma ação, por exemplo, contra a lei as mudanças feitas à lei de improbidade? É claro que pode. É claro que isso é legítimo. Não tem nada de político ou errado nisso. Nada de errado nisso. O membro do Ministério Público, ele é, por definição, um agente político. Então, você admite só que o instrumento dele é a lei, então. Não é política partidária. Todo cidadão faz política quando exerce a sua cidadania. Nem toda política é política partidária. Se o Congresso vai e detona a lei de improbidade administrativa e a gente precisa corrigir esse problema, ele fez isso em 2021, estou usando só como exemplo, ou 2020, e a gente quer mudar isso, quer derrubar, e o Procurador-Geral da República não banca, é equivocado você desenvolver uma linha de argumentação jurídica e você ir conversar com um parlamentar que te representa como cidadão e dizer, avalia propor isso, não tem nada de errado, Flávio. Nada de errado. O caso de Gilmar era para impedir que ele soltasse presos e processos que ele não era juiz da causa. Não era exatamente isso. De novo, não tem problema nenhum. Se era para combater uma medida ilegal por canais legítimos, não tem nada de errado. Posso fazer isso como cidadão, posso fazer isso como procurador, não tem nada de errado. Não estou nem reconhecendo se aconteceu ou não. Tu não está reconhecendo o que aconteceu? Não, porque... Não é abstrato. Eu dei exemplo aqui agora. Você falou que não tem nada demais. Você está reconhecendo. Não tem nada demais. Não tem nada demais. O que eu estou discutindo pode essa situação acontecer, sim ou não? Ela pode sim acontecer, não tem nada de errado. Agora, se me perguntar se eu recordo se eu fiz isso, eu não recordo. Vai perguntar para o Randolfo se ele recorda. O que a Vaza Jato trazia? Trazia as supostas situações de anos atrás, em cima de mensagens pode ter sido objeto de todo tipo de manipulação pelos hackers e distorcendo o conteúdo, enquadrando, por exemplo, como incorreto algo que seria absolutamente correto, como isso que você trouxe aqui. Não tem nada de errado. Se um promotor, procurador, falar que ele fez isso, sabe qual vai ser a pena dele na corregedoria? Zero, porque não tem nada errado. Qual é a prova de manipulação, Deltan? Peraí, não foi? Desculpa. Qual a prova de manipulação que você tem? Flávio, você está invertendo o princípio da legalidade, ele diz, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. Eu posso levar qualquer pergunta. Flávio, vamos para o segundo caso. Qual é o segundo caso que você trouxe? O caso de você pedir informações pessoais do Toffoli, fiscais do Toffoli e do escritório da mulher dele. Flávio, isso é mentira. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Isso é mentira. É mais uma deturpação causada. E é fácil você provar que não aconteceu. Basta você ir e pedir para a Receita Federal se houve qualquer acesso indevido aos dados deles. E isso aconteceu, não em relação ao Toffoli, mas em relação aos ministros do STJ. Mesmo sendo uma prova ilegal, não autêntica, os ministros do STJ ficaram assustados com uma das reportagens, instauraram um inquérito policial e pediram para a Receita, teve algum tipo de acesso à informação sigilosa dos ministros? Que as reportagens tinham dito que tinha acontecido. Adivinha qual foi a conclusão? Não aconteceu, em nenhum momento, derrubando mais uma vez. Então existia, quer por desconhecimento, quer por eventual má-fé, uma deturpação das informações e da abordagem ao longo da Intercept. Foi isso que eu vi ao longo da história. Eu queria também perguntar se é moralmente defensável montar um plano de negócios para lucrar com a fama da Lava Jato, como indica as mensagens reveladas. O senhor, inclusive, com a criação de uma empresa, não no seu nome, em nome de outras pessoas, o senhor acha moralmente defensável lucrar com a fama que o senhor obteve na sua conduta da Operação Lava Jato? Sabe, esse é um questionamento sobre o motivo pelo qual eu estava na Lava Jato, o motivo pelo qual eu trabalhei e o motivo pelo qual eu segui trabalhando. E para você entender isso, você tem que entender desde a razão pela qual eu entrei no Ministério Público, entender o que era a força-tarefa da Lava Jato, um trabalho em que você trabalhava manhãs, tardes, noites, finais de semana, em que você abria mão de remunerações que você teria se você não tivesse na Lava Jato. Os procuradores de fora ganhavam mais em termos de substituição, de diárias, de outras benesses que existiam legais para outros procuradores, a gente ganhava menos. E eu tenho que ir para um ponto fundamental aqui. O dinheiro não é nem moral, nem imoral. O dinheiro é amoral. O que importa é o que você faz com o dinheiro que você recebe.
E, a partir da Lava Jato, eu fiz várias palestras remuneradas, por exemplo, e eu desafio você a achar alguém que doou um percentual tão grande das palestras como eu doei para instituições de caridade. Não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, é uma atividade educacional legítima, reconhecida pelo Ministério Público, reconhecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, reconhecida pela Constituição, e eu doava uma grande quantidade dos valores recebidos. No começo doava tudo, a partir de um determinado momento as pessoas falaram, olha, doutor, cautela, vai ter coisas que vão acontecer para o futuro, você precisa resguardar, e eu passei a ficar com um pedaço dos valores e doar a grande quantidade dos valores. De novo, uma atividade legítima, não tem nada de errado nisso. Se você fizer da mesma forma, é errado você como jornalista, você dar aulas? Não é errado. É errado você como jornalista, você dar palestras? Não é errado. Não tem nada errado nisso. É errado você como jornalista, a tua esposa eventualmente montar uma empresa e você ser contratado como professor? Nada de errado. Se você achar isso errado, você tem um problema com o capitalismo, que é o incentivo que existe. Agora, mais uma vez, o problema do capitalismo não é o dinheiro, é o modo como se usa o dinheiro. Para recorrer aqui a um texto bíblico, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro. O dinheiro você pode usar para encomendar um assassinato ou para você cuidar de uma criança que está com fome. Deputado, o senhor insiste nessa tese de que há, nesse momento, uma agenda de vingança contra a Lava Jato orquestrada após a eleição do presidente Lula. Mas foi no governo Bolsonaro que um procurador-geral da República nomeado por Bolsonaro extinguiu a força-tarefa que o senhor coordenou. E também no governo Bolsonaro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, declarou que tinha acabado com a Lava Jato. Ele se gabou disso, falou isso num discurso público no Palácio do Planalto. Por que omitir que a Lava Jato começou a ser desmontada ou foi desmontada no governo Bolsonaro? Bernardo, a gente tem que colocar os fatos nos seus lugares. Quais foram os principais atos de desmonte da Lava Jato que começou aí em 2019 para cá? Foram decisões do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também contribuiu para o desfazimento da força-tarefa da Lava Jato. Foi sim, ele cometeu graves equívocos contra a operação, tendo sido nomeado por Bolsonaro fora da lista tríplice. Eu sempre defendi a lista tríplice, defendi no passado, sigo defendendo no presente, de modo coerente, e a gente está para ter uma nova indicação em breve do Lula, que já disse que não vai seguir a lista tríplice, o que traz um risco da gente ter um novo Aras. O problema é que várias pessoas que buscam posições de poder em Brasília, no Brasil, não vou individualizar ninguém, mas a gente vê que dançam a música que o governante toca, é o que eu falei antes. Pessoas que têm uma aspiração a ser ministros do Supremo, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, fazer indicações, serem ouvidas, vão dançar a música que o presidente vai tocar. Esse é o modo como as coisas funcionam em Brasília. E essa reação contra a Lava Jato, ela não vem de agora. Agora, ela é intensificada agora quando você tem um governo, um presidente que diz, eu quero me vingar da Lava Jato. Quando você tem um governo que debocha quando vê os nomes de filhos de Sérgio Moro no caderno de assassinatos do PCC. Quando ele ri, ele debocha quando ele vê isso. Quando ele fala que era uma armação essa história do PCC contra o Moro, rindo da família de 2 agentes da lei que colocaram a vida a risco para servir o país. Existe sim uma agenda de vingança muito forte nesse governo. Agora, o ministro Barroso, já no ano passado, retrasado, no julgamento, ele disse que o que está acontecendo é a história da mãos limpas piorada. É a história em que agentes da lei combateram a corrupção. Você vê agora uma reação do sistema corrupto, só que no Brasil eles não querem só impunidade. Eles querem também vingança contra quem combateu a corrupção. Mas quem foi que demitiu o Sérgio Moro? Foi o Lula ou foi o Bolsonaro? Essa pergunta é objetiva. Essa pergunta você tem a resposta. Agora, eu vou discordar da sua implicação dessa resposta. O que existiu ali foi uma discordância entre eles. Não houve nenhuma prova de uma acusação grave de um contra o outro. Houve uma discordância. E, aliás, o próprio Moro, da mesma forma que eu, entendendo que era o melhor para o país, pensando no avião, e a gente pode ter uma discordância respeitosa sobre isso, entendeu por apoiar o Bolsonaro no segundo turno.